galera, tudo certo? Aqui é o professor Marcelo e vamos a mais uma aula aí massa para você, ok? Na aula de hoje vamos falar sobre os fatores climáticos. Um conteúdo muito importante aí para as suas provas do Enem, para o seu vestibular, para as suas aulas aí do ensino médio, ok? Você vai entender basicamente como que eu vou ter a característica do tempo e do clima numa determinada região, beleza? Bom, nosso principal fator climático, né, será a latitude. Pô, Marcelo, o que é isso, latitude? Bom, a gente já aprendeu nas aulas de cartografia que a latitude é a distância em graus a partir do Equador, beleza? Aí como é que isso vai influenciar no clima, beleza? À medida que eu vou me distanciando do Equador, né, a temperatura ela vai diminuindo, essa é a tendência. Então vai estar assim numa prova, né? Ó, com o aumento da latitude, a temperatura diminui. Ok? Ou então, em latitudes altas, temperaturas baixas. Lembre-se, né? No Equador 0 grau, baixa latitude. Vou até os trópicos, 23 graus ali mais ou menos. Eu tenho ali naquela região ali de baixa latitude. Depois disso, vem a média latitude. E depois lá acima de 60, as altas latitudes. Tá, Marcelo, e por que isso acontece? Velho, nós temos aí, como você pode ver na imagem, aí, o eixo de inclinação. Então, nas regiões mais próximas ao Equador, o Sol bate com mais intensidade devido a esse eixo de inclinação. Então a tendência é, quanto mais próximo do Equador esse local ser, mais quente ele, né, claro, será. Essa é a lógica, né? Quanto mais próximo, por exemplo, o Nordeste, ele é mais quente que o extremo sul do Brasil. Qual é o fator climático? A latitude. Beleza? Tranquilo? Tá, Marcelo, e a pressão? Tá falando da temperatura, vamos falar um pouquinho da pressão. Galera, é o seguinte, tá? Preste bem atenção nessa parada que eu vou explicar para vocês agora. Se o local, né, ele está quente, nós temos um local de baixa pressão. Mas como assim, Marcelo? Ó, o ar quente ele sobe, então ele vai subir. Ele não vai fazer pressão na superfície, né? Então está subindo, é um local de baixa pressão. Tranquilo? Então, lava lá. Baixas latitudes, né, 0 grau, temperaturas altas, mas a pressão é baixa. Regiões polares, regiões de alta latitude. Lá é uma região de baixa temperatura e de alta pressão. O ar frio desce e daí ele faz uma grande pressão. Beleza? Primeiro fator, vamos para o nosso segundo fator. Aí tu está pensando assim, né? Pô, Marcelo, mas é sempre assim? Quanto mais próximo ao Equador, mais quente? Fique atento, né? Tem outros fatores que podem anular esse. Dá um exemplo básico para você. Curitiba e Porto Alegre. Curitiba está mais próximo ao Equador do que Porto Alegre. Mas Curitiba tem as médias de temperatura mais baixas. E por que isso acontece mesmo Curitiba estando mais próximo ao Equador? Porque Curitiba é mais alto. Então, quanto mais alto, mais frio. Aí o cara pensa, né, pô, Marcelo, mais alto, mas está mais próximo do Sol, como que é mais frio? Velho, se liga, olha na imagem aí, imagem 3D que eu estou botando para você, hein? Então nós temos aqui, ó, nos locais mais baixos, as partículas de gases da atmosfera, elas ficam mais agrupadas. Nas partes mais elevadas, mais esparçadas. O calor que bate lá e aqui é o mesmo, porém como aqui tem mais partículas, nas partes mais baixas, segura mais o calor. Nas partes mais elevadas, menos partícula, mais frio vai ser. Existe até um cálculo, em média, né? A cada 100 metros que eu vou subindo, a temperatura ela vai diminuindo em média 0,6 graus, beleza? Então um local, ó, eu, por exemplo, agora, eu morava em Florianópolis, estou morando em Fraiburgo. Florianópolis, nível do mar. Aqui em Fraiburgo nós temos mais de 1000 metros de altitude. Então, ó, no mínimo, em média, claro que depende de outros fatores, nós temos uma diferença aí de 6 graus aí lá da região de Florianópolis para essa região aqui de Fraiburgo pela altitude. Fique atento agora para não cair numa pegadinha, né? Por exemplo, eu falei para você, quanto mais frio o ar frio desce, maior é a pressão. Aí tu vai associar, pô, se no local mais alto é mais frio, maior é a pressão. Aí você leva uma prova, num texto, que em locais, né, de altitude elevada mais alto, quando eu vou subindo, a pressão vai diminuindo. Isso está correto? Sim, está correto. Mas como, Marcelo, que é mais frio? Aí veja na imagem aí, ó, nós temos as colunas de ar, né? Então nós temos, na parte mais baixa, nós temos espaço para formar uma maior coluna. Então a pressão vai ser maior. Na parte mais elevada, menor é o espaço, né? Então menor será a pressão, mesmo sendo o local mais frio.
Tranquilo? Então, com a altitude aumentando, a altitude, a temperatura vai diminuindo. Porém, a pressão também diminui devido à coluna de ar. Tranquilo? Outro fator climático que cai muito em prova, massa de ar. O que é uma massa de ar? Porção na atmosfera com a mesma temperatura, umidade e pressão. A massa de ar é simbolizada geralmente por 3 letras. O M de massa, a segunda letra da latitude de sua formação e a terceira letra está relacionada ao oceano ou ao continente. Então vou dar um exemplo para você, mostrando um mapão do Brasil aí. Então no Brasil nós temos aí 5 massas de ar atuantes, né? 2 equatoriais, 2 tropicais e uma polar. Então linha do Equador, equatoriais. Então vê lá, né? Ó, na Amazônia, MEC. Né? Ou então apenas EC, né? Porque o M significa massa. O E de equatorial, se formou no Equador, e o C quando é no continente. No caso, o Brasil, como é banhado apenas pelo Oceano Atlântico, né? Desse lado de cá, entramos ali a massa equatorial atlântica. Depois, na linha do trópico, massas tropicais, continental e atlântica. E do polo, apenas a massa polar atlântica consegue atuar em nosso país e claro, a continental e a pacífica não acontece devido ali à barreira, né, que temos ali montanhosa, impossibilitando que ela chegue até o nosso território. De todas as massas de ar grave, muito fácil, nós temos apenas uma massa de ar fria, que é a massa polar. Todas as outras massas de ar do Brasil, as outras 4, são massas de ar quente. Beleza? Então segue aí com o tio. Então equatorial, continental, tu vai associar. Se o mundo Equador é quente. Continental, pô Marcelo, continente. Lembre o local de formação, né? Ela vai se formar sempre em porções homogêneas, né? Então um local igual, que é uma floresta, um deserto, um oceano. Aí segue o tio. Na Amazônia, floresta amazônica. Rio, Amazonas. Então eu tenho bastante umidade. Ela vai ser uma massa de ar quente, úmida ou quente, seca? Isso aí, galera. Quente e úmida. Então, Q de quente, U de úmida. Segue aí com o tio. Passamos para a ultramassa equatorial. Ela se forma próximo ao arquipélago de Açores, a equatorial atlântica. Calor com água no oceano. Ele é quente e úmida também. QU, Q. Então é QQ, para você gravar. Depois descemos a massa tropical continental. É uma massa que se forma numa região quente e seca, chamada Baixa do Chaco. Então, calor já vimos que ela é. E aí, úmida ou seca? Seca, beleza, né? É uma massa de ar quente e seca, QS, KISS. Vamos para a próxima massa de ar, né? A tropical atlântica, se formando ali próximo ao arquipélago Santa Helena. Calor com água, quente e úmida, Q. Tranquilaço? A última massa de ar do Brasil, né? Que ela vem lá próxima à região da Patagônia. Massa polar, já vimos que é fria, única fria. E agora, ela é úmida ou seca? Aí depende da sua intensidade, beleza? Claro que geralmente ela se forma úmida, um pouquinho úmida, vai ganhando temperatura e vai jogando um ar seco para dentro do continente. Mas pode acontecer o processo contrário, dela ir perdendo as suas forças quando ela vai deslocando e daí diminuir esse ar seco, ganhando um pouquinho de umidade. Tranquilaço? Beleza? Então ela é fria, seca, barra úmida, a gente chama de fissu. Para você gravar, ó. Cucu, quiscu, cucu, quiscu, fissu. Fissu, a música da perna vai rolar, velho. Se ligando aí no nosso conteúdo, beleza? Tranquilaço. Quando duas massas de ar vão se chocar, vão formar as frentes, né? Então, só vai ter frente quente quando duas massas de ar quente chocarem. Quando tiver a frente fria na parada, né? A massa fria, perdão, será a frente fria. E quando duas massas de ar temperaturas diferentes se chocam, formam a famosa chuva frontal, né? A massa de ar frio descendo, lembra que o frio desce, o ar quente sobe, daí vai provocar, claro, a condensação e provoca aquela chuva com mais tempo, né? Quem mora no litoral, geralmente eles chamam de lestada, que vem essa umidade do mar, beleza? Entendeu? Tranquilaço aí? Beleza. Um outro fator climático importante é a maritimidade e a continentalidade. Maritimidade, regiões que recebem o efeito da umidade do mar. Continentalidade, regiões que não recebem esse efeito. Quanto mais próximo ao litoral o local for, claro que maior é a influência da maritimidade. O local será mais úmido e também terá menor variação de temperatura, porque a água regula a temperatura. À medida que eu vou me distanciando da água, claro que eu vou ter daí sim uma menor umidade, consequentemente uma maior variação de temperatura. Tranquilo? Nosso próximo fator climático, correntes marítimas. As correntes marítimas, muita gente acha que elas são formadas pelo vento, e não. As correntes marítimas são formadas pelo movimento de rotação da Terra. Elas vão deslocar, claro, influenciados pela temperatura da água e pela salinidade. E assim elas vão influenciando. Um exemplo, dois exemplos bons, de uma quente e uma fria para você entender. Na região próxima ao Equador eu tenho a formação da corrente do Golfo, correto? Essa corrente ela vai amenizar o frio
da América e também da Europa. Você deve ter visto aquele filme Um Dia Depois de Amanhã, e o filme baseava-se muito, né, na mudança de trajetória dessa corrente. Tranquilo? Outro exemplo interessante, na região, na costa da África, né, temos ali um deserto do Kalahari, lá no extremo, né, sul, lá bem próximo, puxando mais para o sudoeste ali. Então nós temos ali uma corrente fria, corrente de Benguela. Então essa corrente fria não deixa chegar a umidade, né? O ar frio ele é mais seco, então formando ali uma área desértica. Para você ver a influência das correntes marítimas aí em várias regiões do mundo. Se você olhar o mapa de correntes, como você está vendo, onde nós temos as correntes frias, geralmente temos alguma área desértica próxima. Tranquilão, amigo, tranquilão. Para fechar o nosso conteúdo aqui, vamos à questão da brisa do mar, que também é uma questão importante, né? Para você entender e não boiar. Beleza. A brisa do mar é aquele ventinho que bate ali na superfície da água e ela tem uma direção durante o dia e uma direção durante a noite. E você vai entender por que temos essas direções, beleza? Segue contigo aí a explicação. Ó, vou fazer agora uma besteirinha pra gente nunca mais esquecer, beleza? Vai lá. Quando o negócio tá quente aí com a tua gata, brother, o que acontece? O negócio sobe. Então o ar quente ele sobe, entendeu? Beleza. Quando o negócio ficou frio, pã, o negócio desce. Ó, desceu, pode até encolher, né, velho? Então o que acontece? Ó, o ar quente ele sobe por ser mais leve e o ar frio ele desce. Aí presta atenção, durante o dia, tá? Nós temos ali a água e a terra, né, numa parte litorânea ali, claro. O que aquece mais rápido? A água ou a terra? Isso aí, a terra aquece mais rápido. A água é o maior corpo, né? Então aqueceu a terra mais rápido, a água está mais fria. Se a terra está quente, o ar quente subiu, fez pressão ou não? O ar quente subiu, não fez pressão. Então na terra nós temos uma área de baixa pressão. A água está mais fria, o ar frio ele desce. Então maior é a pressão. Tá, Marcelo, por que está falando isso? A dinâmica dos ventos, como os ventos vão se formar, as massas de ar vão se deslocarem, né? Toda essa dinâmica da atmosfera está relacionada a alta e baixa pressão. É sempre de uma alta para uma baixa direção, né? Baixa pressão, perdão, a direção vai acontecer. Então, se a água durante o dia está mais fria e a terra está mais quente, a brisa do mar vai ser da água para a terra. Mas durante a noite, a água foi aquecer durante o dia, a água ficou mais quente. A terra perdeu o calor, correto? Então agora inverteu. Água quente, quente, baixa pressão. Terra fria, alta pressão. Agora a brisa do mar é nesse sentido. Se você quer entender a música que eu gravei aí, né, pro nosso próximo CD, o CD que estou acabando de lançar, um CD bem bacana e com várias paródias para você memorizar, cantar, se divertir, botar aí no seu celular, né, botar aí no seu carro, aí sair escutando e claro, uma forma de relaxar aprendendo. Esse é o segredo, né? Eu vou estudar, claro, tem que estudar muito, praticar muito exercício, já falei para vocês, falo toda hora, façam exercício, façam exercício. E claro, botou ali uma paródia para você memorizar. Fiz uma paródia aí com a música da Perla, aquela é que eu já esqueci como é que é. Eu sou uma desgraça. Eu faço a paródia e eu esqueço da música original. Então é assim, ó. Quanto mais alto é mais frio, menos partículas pra segurar, menor pressão, a rarefeito, pois é menor a coluna de ar. A luz que chega, a terra esquenta, menor pressão, brisa do mar deu. A noite rola, calor vai embora, maior pressão, brisa inverteu. Beleza, galera? Tem o resto da música, fala das massas de ar, fala da latitude, da altitude, já falei agora pra você. Então você que tem interesse em saber mais essa paródia, botar no celular e detonar no vestibular, adquire o nosso CD aí, adquire nossos planos e você terá muito sucesso aí.